Olá pessoal, e a nossa aula de hoje é de matemática, o assunto estatística, média, moda e mediana. Pega a visão! E atendendo a alguns pedidos dos inscritos no nosso canal, nós faremos hoje um estudo a respeito da média, moda e mediana, um assunto bastante recorrente nos concursos e também no Enem. Para falar a respeito da média, moda e mediana, nós vamos utilizar aqui um exemplo, esse exercício número 1. Olha o que eu tenho. Determine o valor da média, da moda e da mediana dos números a seguir. 133, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 299, 1000 e 325. Lembrando, a média é bastante fácil da gente calcular. Se eu quero a média de todos esses números aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os números e vou somar e vou dividir pela quantidade de números que eu tenho. Então, bem simples. Vamos representar aqui a média por ME. Então, o que vai ser a nossa média? A média é o somatório de todos os números. Então, vamos colocar aqui 133 mais 425 mais 244 mais 385 mais 236 mais 236 novamente, ele aparece duas vezes, mais 328 mais 299 mais 1000 mais 325. Então, esses são os números que eu tenho. E vou dividir pela quantidade de números. Vamos ver quantos números que eu tenho aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 10. Já vai ficar uma divisão bem fácil ali, né? Porque dividir por 10 é bem tranquilo. Então, a minha média, nesse caso, o que vai ser? Somando tudo isso aqui, né? Pode pegar aí e fazer os cálculos. Nós vamos obter um total de 3.611. 3.611 dividido por 10. Lembrando que divisão por 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 mil, basta a gente voltar uma casa com a vírgula. O 3.611 é o número inteiro. É a mesma coisa de 3.611,0. Só para a gente lembrar de fazer essa divisão por 10. Basta voltar aqui uma casa com a vírgula. Então, a média de todos esses números aqui vai ser 361,1. Pronto. Determinamos aqui o valor da média. Mas eu quero também o valor da moda. O nome já é bem sugestivo, moda. O que é alguma coisa estar na moda, uma roupa estar na moda? Aquilo ali quer dizer que tem várias pessoas utilizando aquilo ali. E a média aqui, a moda na estatística, o que ela representa? Ela vai representar aquele número, nesse caso aqui, que aparece mais vezes. Quanto mais um número aparecer, ele vai representar a moda daquela quantidade de números que eu tenho. Então, aqui eu vou observar os números que nós temos. Antes da gente determinar o valor da moda, vamos pegar isso aqui para facilitar, para a gente visualizar de uma forma melhor. Vamos colocar aqui esses números em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, porque aí já vai facilitar para nós o cálculo da mediana. Então vamos olhar, de todos esses números que eu tenho aqui, o menor deles é o 133. Então vamos colocar aqui na ordem para a gente fazer, determinar o valor, a moda, o número, o valor da moda e também da mediana. Então colocando aqui os números em ordem, vou colocar em ordem crescente. Então, vou colocar aqui, crescente. O meu primeiro número, o menor,
é o 133. Vamos ver qual que é o próximo número aqui, menor, tem 244, 236, então o próximo é o número 236. Lembrando que o número 236 aparece duas vezes, então eu vou colocar as duas vezes que ele aparece. Depois do 236, o próximo número é o 244. Lembrando que estamos colocando em ordem crescente, do menor para o maior. 244, vamos ver aqui qual que é o próximo. Eu tenho 299, então o meu próximo número é o 299. Depois do 299, vamos ver se tem mais algum aqui com 200. Já não tem, então nós vamos passar para o 300. 385, 328, 325, então menor, 325, depois o 328, depois do 328, nós temos o 385. 385. Com 300 aqui acabou, vamos ver aqui com 400. 425, só tem o 425. E depois do 425, o meu número maior, o último aqui, é o 1000. Vamos ver se nós colocamos os 10 números, se a gente não esqueceu de nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 números estão aqui. Para nós determinarmos o valor da moda, então vou representar aqui a moda por MO, o que nós vamos observar? Se existe aqui um número que aparece mais vezes do que o outro. Aquele número que aparecer mais vezes, ele representa a moda. Nesse caso aqui, a gente pode observar que o único número que aparece mais de uma vez é o 236. Então, o 236, ele vai representar a moda dessa sequência de números que eu tenho. Então, olha como que é fácil determinar o valor da moda. Basta você verificar qual número aparece mais vezes. Depois da moda, nós vamos determinar agora o valor da mediana. E o que é a mediana? Vamos representar aqui a mediana por MED, mediana. O nome também já é bastante sugestivo. Mediana é aquele número, né, que vai representar que está no meio da sequência. Por isso que é importante a gente colocar os números em ordem crescente ou decrescente. Como aqui nós temos um total de 10 números, a gente não tem um que fica no centro dele. Se fosse, por exemplo, apenas 3 números, vamos imaginar que eu tivesse aqui os números 200, tivesse o número 180 e também tivesse aqui o número 195. A primeira coisa que eu iria fazer era colocar esses números aqui em ordem crescente ou decrescente. Colocando aqui os números na ordem, seria 180, depois o 195 e depois o 200. São 3 números. Desses 3 números que eu tenho, a mediana, qual que é aquele termo que está no meio, que está na parte central? Seria o 195, porque tem um para lá, outro para cá, ele está no meio certo. 195, nesse caso aqui, seria o valor da nossa mediana. Mas vamos imaginar que nessa mesma sequência eu vou acrescentar mais um número aqui. Vou colocar o número 120. Agora, colocando o número 120, que vai ser o primeiro, fazendo a ordem, que seria aqui o primeiro número, eu já não tenho mais um termo central. Como aqui é uma quantidade par de números, agora eu tenho 4 números, o que eu faço? Eu vou pegar os 2 que estiverem aqui no meio. Então, no caso aqui, quando eu acrescentei o 120, aí nós ficamos com essa sequência. 120, 180, 195 e 200. Qual é o termo central? São 2 termos centrais que agora nós temos. Então, os 2 termos centrais, 180 e 195. Para eu calcular a mediana, o que eu faço? Eu vou pegar o 180, vou somar com 195 e dividir por 2.
esse valor vai representar a mediana. Então, toda vez que eu tiver uma quantidade par de números, para eu determinar o valor da mediana, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os termos centrais, vou somar esses termos centrais, esses dois termos que estão no centro, e vou dividir por 2. No nosso caso aqui, também é uma quantidade par de números. Eu tenho 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não tem um termo central. Se fosse 11, o sexto termo representaria o valor da mediana. Então, aqui nessa situação, o que vai ser a minha mediana? Eu vou olhar quais são os dois termos centrais. São 10 termos. 10 termos, quais são os dois que representam ali o meio? 1, 2, 3, 4. Então, até o 244, eu tenho 4 termos. 1, 2, 3, 4. Pegando no final, tem 4 para a esquerda, 4 para a direita. Quais foram os números que ficaram aqui no meio? O 299 e o 325. Se eu observar aqui, a mesma distância que o 299, ele ocupa a quinta posição. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo o contrário, 1, 2, 3, 4, 5. Então, os meus termos centrais aqui, nesse caso, é o quinto e o sexto termo, que são os números 299 e 325. Então, o que vai ser a minha mediana? A mediana é o 299 mais 325, já pode ir somando aí, dividido por 2. 299 mais 325, vamos ver quanto que vai dar. A mediana vai ser igual. 9 mais 5, 14, vai 1. 9, 2, 11, com 1 que foi 12, vai 1. 2 com 3, 5, com mais 1, 6. 624. Confira aí para mim, para ver se esse resultado aqui, se essa conta está correta. 624 dividido por 2, a minha mediana, né? Aqui a metade. 624 dividido por 2 vai dar um valor de 312. Essa é o valor, faltando um Dzinho aqui, né? Senão nós vamos ficar com a mesma representação ali da média. A minha mediana nessa situação aqui é o número 312. Vamos ver o segundo exemplo. Então agora nós vamos à atividade, ao exercício número 2. O quadro de frequências a seguir refere-se às idades dos jogadores de basquete de um clube. Qual será a média, a moda e a mediana nesse caso? Então vamos entender aqui o que nós temos nesse quadro. Aqui eu tenho a idade dos jogadores e aqui eu tenho o número de jogadores que têm aquela idade. Por exemplo, nós temos aqui 6 jogadores que têm a idade de 13 anos. Temos 12 jogadores com a idade de 14 anos, 15 jogadores com a idade de 15 anos, 24 jogadores com a idade de 20 anos e 9 jogadores com a idade de 23 anos. Eu quero saber aqui o valor da média, da moda e da mediana. Lembra como nós fizemos o cálculo da média no exercício anterior? O que nós temos que entender aqui? 6 jogadores com a idade de 13 anos. Quer dizer que o número 13, ele vai aparecer 6 vezes. Os 6 jogadores com a idade de 13 anos. A mesma coisa vai acontecer com os jogadores com a idade de 14 anos, que aparecem 12 vezes. Então, eu teria que representar o 14 aqui 12 vezes. E assim por diante. Nós não vamos fazer dessa forma. Nós já vamos olhar aqui para o cálculo da média. Olha, se o número 13 aparece 6 vezes, são 6 jogadores com a idade de 13 anos, para eu calcular a média, eu não vou precisar de colocar 13, mais 13, mais 13, mais 13. 6 vezes eu simplesmente vou fazer o quê? 13 vezes 6, a mesma coisa, 14 vezes 12 e assim por diante, para calcular a média. Então vamos lá.
A média, nesse caso, ela vai ser igual. Com a idade de 13 anos, eu tenho 6 jogadores. Então, 13 vezes 6 mais. Com a idade de 14 anos, eu tenho 12 jogadores. 14 vezes 12 mais. Com a idade de 15 anos, eu tenho 15 jogadores. 15 vezes 15 mais. Com a idade de 20 anos, eu tenho 24 jogadores. Então, eu vou colocar 20 vezes 24 mais. Com a idade de 23 anos, eu tenho 9 jogadores. 23 vezes 9, dividido pela quantidade de jogadores que eu tenho. Eu tenho 6, mais 12, mais 15, mais 24, mais 9. Então, aqui, a divisão ela vai ser pela quantidade de jogadores que eu tenho. 6 mais 12 mais 15 mais 24 mais 9. Aí muita gente poderia pensar, por que não é pela idade? É só a gente pensar um pouquinho. O 13 não aparece 6 vezes? Não é o 6 aqui, né? Que não é esse 6 aqui representa a quantidade de vezes que o 13 repete. Se eu fosse colocar todos esses números aqui, o 13, 6 vezes, o 14, 12 vezes, o 15, 15 vezes, o 20, 24 vezes e o 23, 9 vezes, depois era só a gente contar para ver quantos números queriam aparecer, que é justamente a soma da quantidade de jogadores. Então agora, fazendo essas contas, a minha média ela vai ser igual. 13 vezes 6, 78, né? É só fazer a continha aí. 14 vezes 12, 168, mais o 15 vezes o 15, 225, mais o 20 vezes o 24, 480, mais o 23 vezes o 9, 207, dividido por essa soma 6 mais 12 mais 15 mais 24 mais 9, vai dar 66. Então, a minha média, ela vai ser esse somatório. Fazendo essa conta aqui, nós vamos obter 1.158 dividido por 66. 1.158 dividido por 66 vai dar aí, né, um decimal, aproximadamente, nós vamos deixar aqui, 17,54. Então, esse é o valor da média. Mas ainda nós temos que calcular o valor da moda e o valor da mediana. Lembrando o que é a moda? A moda, né, como o próprio nome já diz, é aquele número, no caso, é aquela idade que vai aparecer mais vezes. Então vamos pensar aqui. O número 13, ele aparece quantas vezes? 6 vezes. O número 14 aparece 12 vezes. O 15, 15 vezes. O 20, 24 vezes. E o 23, 9 vezes. Então a minha moda é aquela idade que vai aparecer a maior quantidade de vezes. Qual é a idade que aparece mais vezes? Qual é a quantidade maior de jogadores que tem a mesma idade? Tá aqui, ó. São 20 jogadores, 24 jogadores que têm a idade de 20 anos. Então a minha moda, aquele número, né, aquela idade que aparece mais vezes, é a idade de quê? De 20 anos. Então a moda é 20 anos, não 24. O 20 aparece 24 vezes. Então é o número que aparece mais vezes, representando o valor da moda. Agora, olha o valor da mediana. No caso aqui, para a gente determinar o valor da mediana, lembrando que no exercício anterior, o que nós fizemos? Nós colocamos os números em ordem e verificamos ali aquele que estava no meio. No caso aqui, nós já sabemos que eu tenho um total de 66 números. Então, vou apagar aqui para a gente fazer esse cálculo. Nós não vamos usar aqui o método de colocar todos os números, o número 13, 6 vezes, o número 14, 12 vezes. Nós não vamos fazer isso. Vamos pensar o seguinte:
Ao todo, nós já vimos aqui que eu tenho um total de 66 jogadores. Então vamos imaginar aqui, 66 jogadores é a quantidade que eu tenho. Lembrando que a mediana ela vai estar no meio, como aqui a quantidade ela é par, a quantidade de jogadores ela é par, nós vamos ter que pegar os dois termos centrais. Então vamos imaginar 66. 66 dividido por 2 teria que ter 33 números, 33. Então a gente observa que não ficou ninguém aqui no meio. Então nós temos que ter aqui dois números nesse meio aqui. Então, esse 33, nós vamos deixar aqui antes desse número central, 32, e aqui também 32. Vamos fazer as contas. 32 com 32, 64. Quer dizer que aqui no meio está sobrando para o 66 mais dois números, que são os dois números centrais para a gente calcular o valor da mediana. Então, 32 números aqui, 32 números aqui, que representam a quantidade de jogadores, 64, mais 2 no meio, 66. Então, basta nós descobrirmos quais são as idades que ocupam essa posição. Quer dizer que aqui, olha, os menores vai chegar até o 32, 32, a posição número 32, a primeira, a segunda, a terceira. Quando chegar na posição 32, na 32ª, o 33º número e o 34º vão representar a minha mediana, que eu vou somar os dois e vou dividir. Então vamos ver quais são as idades que representam a posição 33 e a posição 34. Então, nós temos, como eu disse, ao todo 66 jogadores e nós temos que descobrir quais são os termos centrais para a gente determinar o valor da mediana. Quem gosta de sofrer poderia representar, fazer uma fila aqui com as 66 idades, olhar quais são os termos centrais, mas nós não vamos fazer isso, nós já descobrimos. Ao todo 66, aí eu dividi por 2, 33, 33. Mas nós temos que ter dois termos aqui no meio, então aqui nós vamos pegar a primeira posição até a 32ª, e o 33º termo e o 34º serão aqueles que eu vou utilizar no cálculo da minha mediana. Então o que é a mediana? Minha mediana vai ser igual. Vamos ver quais as idades que ocupam as posições 33 e 34. Basta a gente vir aqui somando. Nós temos, na ordem aqui, nós já temos as idades nas ordens. 6 com a idade de 13. Então 13, 13, 13, 6 vezes. Não é a 33ª posição ainda. Nós temos mais 12 jogadores com a idade de 14 anos. 6 mais 12, 18. Não é a posição 33 ainda. 6 com 12, 18. 12 com mais 15, 12 mais 15 mais 6, somando todos. Eu vou ter um total de 33. Então agora vamos prestar atenção. 18, 18 com mais 15, 33. A idade de 15 anos ocupa a posição 33. Então, meu 33º termo aqui é a idade de 15 anos. E o meu próximo, depois nós temos mais 24 termos, mais 24 jogadores que ocupam a idade de 20 anos. Então, meu 34º termo é a idade de 20 anos. Então, chegamos aos meus dois números, as duas idades que representam a 33ª posição e a 34ª posição, que são as idades de 15 e 20 anos. Para calcular a mediana agora, então basta somar 15 mais o 20 e dividir por 2. Então a minha mediana, ela vai ser igual 15 com mais 20, 35. 35 dividido por 2, a minha mediana vai ser igual a 17. Está parecendo 9, né, gente? A minha mediana vai ser 17,5. Então, não tem a necessidade, já imaginaram se isso aqui fosse 1000 termos, 1000 idades.
Nós não iríamos representar os 1000 números aqui. Então basta a gente fazer essa soma, verificar quais são aqueles termos que ocupam a posição central. Como era par, nós temos que pegar os dois centrais, somar o valor dos dois e dividir. Na próxima aula nós vamos voltar com mais exercícios relacionados à parte de estatística, média, moda e mediana. Vamos trabalhar com gráfico. Até a próxima aula.